E eu conheci o professor, foi assim, aos 23 eu fiz uma viagem para fora do Brasil. E hoje eu descobri que isso tem um nome, né? O que eu passei, porque eu não sabia o que era, né? Que parece que é tipo uma síndrome, que quando as pessoas são novas, assim, e viajam para um lugar fora do país delas, e tem muito contato com a arte, muita beleza, muita arte, isso desperta uma certa sensibilidade. Quer dizer, não é que desperta, né? A sensibilidade aflora de uma certa forma. E eu comecei a ver coisas estranhas, sentir coisas estranhas. Não que isso já não tivesse acontecido, mas foi muito intenso, assim. Foi muito... Parece que abriu uma porta, assim, sabe? E eu fiquei bem assustada, porque eu, 23 anos, né? Você é novinho demais ainda, né? Muito criança e tal. E passei 5 meses fora do Brasil. Coisas estranhas. Eu via pessoas onde não existiam pessoas, eu ouvia vozes... E é como se fosse assim, como se eu começasse a conhecer coisas internas minhas que eu não conhecia também, né? Como se te mostrasse assim, olha, aqui está você, né? Os seus medos, vamos dizer assim, né? Eu estava numa situação frágil, né? Porque sempre fui muito ligada à minha família, tal. Então você viaja, você está fora do país, uma língua estranha, você está sozinho, né? E então, assim, dá uma certa insegurança, né? País diferente e tal, apesar de ter sido muito bem acolhida. E aí eu comecei a ter umas coisas estranhas, assim. Eu falei, opa, isso daí é esquisito. Só que eu estava sozinha e eu não sabia, né, como lidar. Eu falei, bom, eu respirava, eu rezava. Pra vocês terem uma ideia, a coisa foi tão forte que eu dormia de Walkman. Eu dormia de Walkman porque era tanta coisa que eu ouvia, eu sentia... Bom, pode falar tudo, sim? Coisas se mexiam, foi punk, assim, foi bem esquisito. Não compartilhei na época, porque eu achava tão surreal o que estava acontecendo, assim, que eu falei, ué, coisa estranha, né? Como se eu visse duas realidades, sabe? Uma na frente e outra atrás, assim. Então, de ver vultos, de ver... Nossa, isso era constante, assim. Eu falei, gente, acho que eu tô ficando meio pirada, né? Devo estar ficando meio fora da casinha, assim, não é possível. E aí, aconteciam situações esquisitas, assim, de me sentir muito vulnerável em determinadas situações. Então, é como se eu tivesse acessado uma parte minha dos meus medos, tipo assim, é como se abrisse assim, ó, aqui estão seus medos todos aqui, e vem todos na sua frente, entendeu? E eu tava sozinha e não sabia como lidar com aquilo. Quando eu voltei, eu falei, bom, aí melhorou um pouquinho, né? É como se abrisse mesmo um leque de sensibilidade, assim. Quando eu voltei, eu falei, bom, e aí, né? O que foi isso, né? Tipo, eu me vi em situações de perigo, sabe? Mas era muito exacerbado, assim. Eu acabei fazendo amizade com uma menina de São Paulo também, a gente conviveu um tempo lá. Ela falava, Cris, é com você que acontecem essas coisas, né? Não é possível, né? Tipo, é com você, né? Parece que você atrai. E realmente, acho que a hora que você entra em contato com algumas coisas, você acaba atraindo situações similares, né? E aí, quando eu voltei, eu falei, cara, o que foi isso, né? Coisa estranha. Porque eu sempre tive, assim, eu sempre ouvia, vozes, passava por coisas, né? Mas, assim, era o departamento do que eu não explico, sabe? Eu sempre soube... Ah, tá, esse é o departamento que eu não explico. Numa família que minha mãe era super bruxona, super antenada, super intuitiva, e meu pai, eu tenho certeza que foi inquisitor em outra vida, então a gente não podia falar de nada desses assuntos, nada. Então, era uma coisa super velada, assim, esse assunto não... Era como se fosse era velado mesmo, não se podia falar. Então, para vocês terem uma ideia, meu pai, uma vez a gente estava falando de um livro, aquele do Benite, sabe? Cavalo de Troia. Que aí eles falam dos... Não sei se vocês leram o livro, que fala dos ciclos, do tempo e tal. E a gente começou a falar sobre isso. Ele mandou eu calar a boca. Eu falei, gente, eu estou falando do livro de ciência. Não tô... Então, assim... existe essa tensão na minha casa, né? De ter pessoas... Todos nós somos muito intuitivos. Até meu pai, eu acho que é uma pessoa intuitiva. Mas não se pode falar do assunto, entendeu? Então, é como se eu, o tempo todo, tivesse uma visão de uma coisa paralela, de um mundo paralelo, mas eu não sabia lidar com isso, né? E aí, quando eu voltei, eu tenho um amigo, que a gente tinha uma casa no interior, e ele era meu amigo nesse lugar, que foi quem me apresentou o professor. Eu contei mais ou menos para ele, eu falei, Cris, aconteceu isso, né, estranho e tal. Vai falar com o Queiroz. Eu falei, mas quem é o Queiroz?
Vai lá falar com ele. Mas quem é ele? Ele é um psicólogo? O que que ele é? Não, vai lá, você vai gostar. E eu fui, né? Eu fui. Aí, quando eu conheci o professor, foi muito interessante, assim, porque é como se ele olhasse e ele visse a tua essência, assim. Ele vê a sua essência. E... bom, vamos lá. E isso, acho que na minha vida toda... eu vou chorar. Vou chorar. É como se... vamos dizer, isso culminou com um evento que eu vou contar para vocês também, que aí eu entendi. Mas assim, é como se a gente tivesse um lado sombrio e um lado luminoso, né? E que quando você fica só no sombrio, você esquece da sua essência, você não lembra quem você é. Então, eu acho que todo o trabalho com o professor, apesar de ter várias vezes que eu briguei entre aspas, né? Falei, eu nunca mais falo com ele, porque eu vou embora, assim. Ele sempre focou nisso, sabe? Nessa essência. E de não te deixar te esquecer disso, né? Então, acho que esse é a cereja do bolo, entendeu? O resto são fatos corriqueiros, mas esse é o ponto, né? E aí, quando eu conheci, ele falou assim... Ele começou a falar coisas que eu não confessava nem pro meu travesseiro. Eu falei, esse cara é esquisito, de onde ele tá tirando isso? E ele falou umas coisas, eu falei, gente, mas, né, como é que de cara... Eu já tinha feito terapia, já tinha ido em psicólogo, eu achava um saco. E eu dava volta, sabe? Assim, nada, nem chegava perto das coisas que eu queria falar. E ele, da primeira, assim, foi no ponto, eu falei, o que esse cara tá me falando? Quem é ele, né? Só que, ao mesmo tempo, como eu falo, né? Essa coisa de ver a essência, né? Ao mesmo tempo, facilita muito, né? Você lidar, né? Porque parece que ele já sabe. Você não precisa criar artefatos, artimanhas, enfim, né? Ele já tá vendo. E aí eu adquiri uma confiança nele, assim, de pronto, sabe? Assim, de pronto. E aí eu comecei a ir e tal. E um dia eu cheguei pra ele e falei assim, olha, aliás, isso foi na primeira vez. Eu falei, a mesma facilidade que eu tenho pra ir pro céu com a minha mente, eu tenho pra ir pro inferno. Tipo assim, é como se eu conseguisse com a minha mente acessar estados emocionais, estados mentais, vamos dizer assim, muito evidentes, né? E muito... E ele, então como é que é o céu? Não, mas professor, não, aí ele falou, você está sendo deselegante com você mesmo. Eu estou perguntando como é que... Aí eu entendi o que ele estava falando. Quer dizer, não, naquela época eu não entendi, só fui entender depois, entendeu? Bom, eu sei que aí, isso daí foram... E vários momentos da minha vida, assim, as decisões importantes, as coisas que eu queria fazer. Eu fiz os cursos dele, então, as decisões importantes que eu tinha, eu sempre compartilhei com ele. E ele, às vezes, ele tem um jeito meio durão, assim, sabe? E teve uma vez que ele me falou um negócio que eu fiquei tão brava. Mas assim, ele não me ofendeu, ele não falou nada que assim, não foi nada ofensivo, entendeu? Mas sabe quando pega naquele seu pontinho da sua ferida e faz assim, é isso. E na hora, eu fiquei assim, eu não percebi. Sabe aquela piada que você fica assim, tipo, que você fica horas pra cair a sua ficha, né? Aí ele falou assim, a hora que você sair daqui, você vai aonde? Eu falei, eu vou passar no supermercado, vou fazer umas coisas. Ele falou, não, vai pra casa, toma um banho. Tipo assim, né? E aí, a hora que eu fui pra casa e fiz o que ele falou, tomei um banho, era como se as várias camadas... Eu me senti uma cebola sendo descascada, sabe? Então, como se fossem várias camadas de sentimentos que foram aflorando. Então, no primeiro momento eu fiquei com raiva. Eu falei, que raiva. Depois eu fiquei triste, fui ficando triste. Bom, eu fiquei triste, assim, não é que eu cheguei em casa e chorei, eu fiquei triste, assim, por uns 3 meses. Mas eu fiquei muito brava com ele. Eu falei, o que ele pensa, me falou um negócio desse, não quero mais falar com ele, não sei o quê. Bom, passou um tempo, que eu jurei que eu nunca mais ia falar com ele. Passou um tempo, aí teve uma ocasião, uma situação da minha vida, e eu falava muito com o professor por desenhos. Como eu sou arquiteta, né? Não que eu desenho super bem, não desenho. Mas, assim,
às vezes nem eu sabia o que eu estava sentindo e eu começava a desenhar. E eu mostrava isso para ele, né? Então ele conseguia interpretar os meus desenhos a partir das coisas que eu não conseguia falar, né? Bom, aí teve uma situação da minha vida pessoal que eu tive uma briga com uma amiga, tal, e era uma época que eu estava muito sozinha, tal, sem amigos. E aí eu fiquei muito em conflito, né? Eu falei, puxa, eu tô tão sem amigos, ainda fui brigar com a minha melhor amiga, não sei o quê. Bom, só que aí... E eu fiquei num conflito, assim, por muito tempo. E aí teve um dia que eu acordei e fez assim, plim, sabe? Plim. Falei, nossa, entendi, eu entendi. Aí eu falei, tá bom, vai, vou lá falar com a professora. E aí eu fiz um desenho para ele, de uma estrela com uma nuvem. Aí cheguei e falei, bom, é assim que eu me sinto. Aí ele olhou, ele falou, nossa, que lindo. Né? Ele falou, o que é essa estrela? Aí eu falei assim para ele, é um diamante. Aí ele assim, nossa, tanta gente passa a vida inteira e não sabe o que é isso. Eu falei, pois é. E tem uma nuvem em cima da, né? Tipo, uma nuvem aqui. Aí ele falou assim, mas o fato de ter a nuvem não quer dizer que... eles são feitos da mesma matéria. Né? Então, é como se a estrela fosse um diamante e a nuvem fosse o grafite, né? Vamos dizer assim. São feitos da mesma matéria. E você precisa de um para chegar no outro. Aí acho que aquele foi o ponto mais, assim, que eu compreendi, né? O que seriam as dificuldades, o que seriam as coisas que a gente passa na vida, porque... E esse era o ensinamento que ele sempre me dava. Olha para tua estrela, olha para tua estrela, olha para tua estrela.